Vitória, Fluminense. Até que enfim, né? 5 jogos depois, né? Várias derrotas, derrotas seguidas. Derrota para o Chelsea, derrota para o Cruzeiro, derrota para o Flamengo, derrota para o Palmeiras, derrota para o São Paulo. O Fluminense consegue uma vitória, né? Que está se tornando um freguês do Fluminense, que é o Internacional de Porto Alegre. Mas não foi fácil. E a gente vai falar sobre isso tudo agora. Bom, meus amigos, assim que saiu a escalação, não só eu, mas eu acho que a grande maioria, a imensa maioria da torcida do Fluminense xingou muito o Renato Gaúcho. Porque não é possível, o Guga de lateral esquerdo, o Nonato como criador, é, o Soteldo e o Everaldo juntos no ataque, tinha tudo para dar errado. Mas a gente pode dizer claramente que o Renato é um burro com sorte. E é um burro com sorte porque finalmente ele escalou o Serna como titular e o Serna fez uma partidaça, o melhor em campo, mas assim, de longe. Né? Criou as principais jogadas, né? Criou as duas jogadas dos 2 gols do Everaldo. Teve uma outra que o Everaldo chutou mascado ainda no primeiro tempo. Depois teve uma outra no segundo tempo que ele chutou e passou perto. Fora as jogadas que ele levava no fundo e cruzava e que acabava não dando em alguma jogada de perigo. O Serna foi o cara do jogo, nota 10 para o Serna. Pena que ele saiu sentindo e com a mão no joelho, isso muito me preocupa. Mas a escalação era assim, era para dar errado. E aí, como eu falei, o Renato é um burro com sorte, porque o Serna faz as jogadas, né? Do primeiro gol ele deveria ter feito o gol, a bola bate na trave, volta, o Vitão dá um peteleco pro alto, sobra pro Everaldo que chuta muito bem e faz o gol. E depois ele faz uma jogadaça pela direita, cruza no pé do Everaldo, certinho, só para o Everaldo emendar de primeira. E o Everaldo faz com muita competência e sai o segundo gol do Fluminense. Nesse meio tempo, né, o Guga perdidaço, né, na intermediária sem marcar ninguém, a bola vai onde ele deveria estar, porque o Canóbio estava fazendo a função de lateral esquerdo durante todo o jogo, né, e o Guga fechava um pouquinho mais para perto do Freitas. No momento em que ele está na intermediária, não está marcando ninguém, essa bola é enfiada para o Wesley, entre o Freitas e o Canóbio, era onde o Guga deveria estar. Né? O Wesley chuta, o Fábio faz a defesa, sobra para o Carboneiro, né? O Samuel Xavier tenta, né, dar um carrinho para impedir o chute e tal, quando ele poderia ficar em pé. Né? Mas enfim, eu acho que faria o gol do mesmo jeito, não é culpa do Samuel Xavier, o Carboneiro empata. E aí o Fluminense consegue desempatar no gol que eu falei há pouco, né, do cruzamento do Serna e o gol do Everaldo. O primeiro tempo termina, né, o Inter ainda ali, dando uma pressionadinha, tentando, mas sem criar grandes condições. Volta para o segundo tempo, o Inter mexe, coloca o Vitinho, coloca o Valência, coloca o Gustavo e fica um time mais veloz. Né? E aí tem o lance, por exemplo, que o Canóbio toma um cartão amarelo. Tem o lance que o Martinelli toma um cartão amarelo, que ele faz uma falta no Alan, e sim, poderia ser para cartão amarelo, não é nenhum absurdo nisso, mas o Alan Patrick tenta agredir o Martinelli, só não acerta o Martinelli porque o Martinelli tira a cara. Era para ser expulso. Mas essa arbitragem ridícula, vagabunda da CBF, não expulsou. Como não deu cartão na entrada criminosa no Everaldo, também no segundo tempo, e na entrada criminosa no Samuel, também no segundo tempo. Né? E deu um cartão no Canóbio, tinha que dar mesmo, na falta que ele fez no Aguirre. Era um lance realmente para cartão amarelo. Uma arbitragem ruim, muito ruim, que errou para os dois lados, né? Mas principalmente na questão disciplinar, errou a favor do Internacional, que eram 2 jogadores que tinham que ter tomado o cartão amarelo e o Alan Patrick tinha que ser expulso naquele lance. Bom, dito isso, né, o Renato foi abençoado ainda no primeiro tempo com a lesão do Soteldo. Né? E só o Mário Bittencourt não sabia que o Soteldo está bichado. O Soteldo é uma lesão a cada, sei lá, 5 jogos há muito tempo. Né? Só o Mário Bittencourt e o tal scout do Fluminense não sabiam disso. Não é possível. Eu sabia, você sabia, a torcida do Fluminense inteira sabia. Só o Mário Bittencourt e o scout do Fluminense não sabiam, e lá se foram 30 milhões de dinheiros que o Fluminense não tem, não pode gastar, gastos com o Soteldo, que se machucou novamente. Chegou machucado, 5 jogos depois está machucado de novo. Né? Vai desfalcar ou reforçar, para mim é até reforço, o Fluminense por um bom tempo.
As conclusões que a gente tira desse jogo, o Guga não é lateral esquerdo. A rigor não é nem direito, né? Mas não é lateral esquerdo, ele não pode jogar por ali. Né? Seria muito melhor colocar o Wagner, embora o Guga não tenha jogado tão mal. É que ele dá muito espaço na marcação, ele marca mal. Né? Mas ele foi importante, ele lutou, ele batalhou, ele se antecipou em algumas jogadas, ele ganhou bola aérea, cara, coisa que o Everaldo raramente ganha. Ele ganhou com um jogador mais alto que ele conseguiu ganhar, inclusive no segundo tempo, no finalzinho, que a desonestidade intelectual do torcedor brasileiro pediu um pênalti que obviamente não existiu, ele tirou de cabeça lá no finalzinho. Né? Então o Guga jogou com muita vontade, né? Correu muito, tentou muito, ouviu as orientações do Thiago Silva, mas não é lateral esquerdo. Né? E Fuentes e o René machucado, coloca o Wagner. Né? É um menino, mas fazer o quê? Já tem 20 anos, cara. Já tem 20 anos. Já pode jogar no profissional. Ele não tem 15, ele tem 20 anos. Ele pode jogar no profissional e deveria ter jogado hoje. Até daria uma opção para o Renato, né, no Samuel cansando, entrar o Guga pela direita com gás novo. A outra conclusão é que o Serna não pode sair do time. O Serna é titular absoluto pela direita. E eu falo isso desde que o Serna foi contratado. Eu falo isso desde o ano passado. Mano Menezes insistia em colocar o Serna pela esquerda. O Serna é importantíssimo pela direita. É onde ele sabe jogar. Pela esquerda, às vezes, ele joga direitinho, mas pela direita ele é perigosíssimo, como mostrou hoje. Sabe? Ele vai no fundo, ele cruza, ele cria jogadas, ele tem a velocidade, ele tem o drible. Né? Ele é perigosíssimo pela direita. Então ele tem que ser titular pela direita. Né? Não é o substituto do Arias. Né? O Arias é um outro tipo de jogador, um jogador que raramente vai se encontrar em qualquer lugar. E não adianta o Mário Bittencourt tentar contratar o Sancho, né? Parece que é uma contratação por reconhecimento facial, né? Porque o Sancho parece fisionomicamente com Arias. Um pouquinho também, não é tanto assim não. Então o Serna tem que ser titular. E o Fluminense precisa de alguém para criar essas jogadas. No segundo tempo, o Inter foi todo para frente, deu espaço, o Fluminense até conseguiu chegar algumas vezes com perigo. Tem o lance do Lima, por exemplo, que estava impedido, né? Que não foi dado impedimento, que ele toca para trás em vez de ir para o gol. Ainda bem que ele não foi para o gol, senão ia dar o impedimento e a gente ganhou um tempo com escanteio. Mas o Lima não é criador. O Nonato não é criador. O Martinelli até cria alguma coisa, consegue virar bem as jogadas da direita para a esquerda, né, da esquerda para a direita. É um jogador que tem técnica, que tem muita vontade de defender o Fluminense, que tem muito respeito pela camisa do Fluminense e que merece mais respeito por parte da torcida do Fluminense. Então o Martinelli ele cria alguma coisa, mas ele não é um armador. Você precisa de alguém para pifar esses caras para entrarem na cara do gol. Né? Você precisa que o Everaldo, né, que eu não tenho o que falar do Everaldo hoje, né, ele erra um monte de coisa, mas fez 2 gols, os 2 gols da vitória. Eu vou falar o que do Everaldo hoje? Hoje nem a musiquinha tem, né, que eu canto todo jogo. Aliás, cantei no início da live, nem a musiquinha tem. O Everaldo fez 2 gols, né, e é o segundo melhor jogador do jogo de hoje, atrás só do Serna, que criou as jogadas para os gols dele. Né, e depois, para mim, vem o Martinelli. Né, então, precisa ter quem cria essas jogadas. E o Serna, pela direita, ele cria jogadas pelo fundo. Precisa de alguém para pifar quem está pelo lado esquerdo, né, para poder chegar aqui. Né? O Renato Gaúcho insiste no Soteldo, né, felizmente, ruim falar isso, mas felizmente ele está lesionado e não vai jogar no próximo jogo. Né? Então entrou o Canóbio, que faz mais a função de auxiliar de lateral do que a de atacante, mas tem o Keno, né? Que pode entrar pela esquerda, joga mais pela esquerda do que pela direita, e o Renato errou hoje porque preferiu manter o Canóbio como auxiliar do Guga, né? E colocar o Keno na direita. Na direita o Keno não rende tanto, rende na esquerda. Ele entra na diagonal, corta e chuta, e às vezes faz o gol. Mas uma vitória gigante do Fluminense, mais uma vitória no Beira-Rio, já virou normal, já estamos normalizando as vitórias no Beira-Rio. Né? O nosso freguês mais recente é o Internacional de Porto Alegre, e o Fluminense leva uma grande vantagem. Agora é virar de novo a chavinha, tem outro gaúcho no sábado, tem o Grêmio do Mano Menezes, é hora de encaçapar o Grêmio, né, e mandar o Mano Menezes de volta para Porto Alegre, né, porque ele não deixou nenhuma saudade no Rio de Janeiro. Então é isso, meus amigos. Fluminense 2, Internacional de Porto Alegre 1 lá no Beira-Rio, mais um 2-1 pra gente lá no Beira-Rio.
com 2 gols do Everaldo. E eu falei na live que, olha, é uma hecatombe, tá vindo um meteoro, o Trump vai cair na Casa Branca, Bolsonaro vai ser preso, o Yellowstone vai explodir, né, vai ter mais terremoto, mais tsunami, porque o Everaldo fez 2 gols num time que não é time semi-amador, um time profissional, um grande time, um bom time como é o Internacional de Porto Alegre. Vencemos, vitória Fluminense é tudo o que importa. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.